normas jurídicas. A gente viu que quando essas normas jurídicas começam a se relacionar entre si, surgem alguns problemas, que é o problema dos conflitos entre as normas jurídicas, o problema das lacunas que podem surgir no ordenamento jurídico e a questão da unidade do ordenamento jurídico, ou seja, como é que eu posso ter um conjunto de normas, cada norma jurídica com um conteúdo diferente, e como é que eu posso organizar esse ordenamento. Então, nós vimos que essa organização se dá de forma hierárquica. Nós vimos que existem normas jurídicas superiores e normas inferiores. A gente viu que se utiliza aquela chamada pirâmide de Kelsen, em que o ordenamento é dividido por normas superiores e normas inferiores. Vimos que no ápice do ordenamento jurídico encontra-se a Constituição Federal e que todas as demais normas jurídicas estão subordinadas às normas constitucionais, ou seja, todas as normas inferiores devem estar de acordo com as normas superiores. Se essas normas inferiores não estão de acordo com as normas superiores, o que é que acontece aí? Essa norma jurídica vai ser considerada o quê? Inválida ou inconstitucional quando o parâmetro é a Constituição, tá? Então, se eu tenho uma norma contida no Código Civil, por exemplo, que está aqui abaixo da Constituição, e essa norma está em desacordo com a Constituição Federal, essa norma vai ser considerada inconstitucional, vai ser considerada inválida, ela deve ser excluída do ordenamento jurídico. Tá? Então, como é que o ordenamento se uniformiza? De acordo com essa organização hierárquica. De acordo com essa, lembre-se de que as normas jurídicas, elas não estão todas no mesmo plano. Tá? Nós temos normas superiores e normas inferiores. Vimos que o problema das lacunas do ordenamento jurídico, que são essas lacunas, a gente sabe que é impossível para o legislador prever todas as situações de fato que podem acontecer na vida do homem em sociedade. Então, vão acontecer determinadas situações em que o juiz, por exemplo, vai se deparar com um caso para o qual não existe uma norma jurídica específica que o regule. Então, o que é que o juiz vai fazer? Ele precisa buscar uma forma de preencher essa lacuna. E aí nós vimos que existem métodos aqui ou critérios de solução
Isso vem de onde? Vem da lei? Não. Isso vem do costume daquela sociedade. O próprio nome já está dizendo, tá? Então são essas práticas reiteradas para a solução de conflitos, para realizar determinado tipo de negócios, por exemplo. Aquela comunidade entende que aquela forma é obrigatória, de tão repetida que ela é na sociedade. Então são dois, como eu disse, dois elementos. Um objetivo, que é essa repetição, e um elemento subjetivo. Qual é esse elemento? É que as pessoas acreditam que aquela prática ela é obrigatória, tá? E aí dessa forma vira um costume naquela sociedade. Então pode ser que o juiz não encontre a solução por meio da analogia, mas que ele veja que aquela sociedade, aquela comunidade tem um costume, tem uma prática de solucionar o conflito de determinada forma. Então ele pode, por base desse costume, solucionar, preencher aquela lacuna, tá? E por último, os princípios gerais do direito. Como eu já falei para vocês, não existe um conceito único com relação a esses princípios gerais do direito. Não é uniforme o conceito entre os autores. Vocês vão verificar vários autores dando conceitos diferentes, tá? Mas, assim, basicamente, o que são esses princípios gerais do direito? São cânones, são vetores que são utilizados, que estão implícitos, na verdade, nas próprias normas jurídicas, tá? São princípios implícitos, por exemplo, princípios gerais, como justiça, a ideia de justiça, como a ideia de liberdade. Alguns já estão expressamente previstos, liberdade, igualdade, justiça social, mas esses valores que podem ser extraídos do texto normativo são chamados princípios gerais do direito, tá? Então, se o juiz não consegue solucionar aquela lacuna por meio de analogia de costume, ele vai buscar a solução desse conflito aonde? Nesses valores, nesses vetores que estão implícitos no ordenamento jurídico, tá? Lembrem-se também de que esses métodos aqui de preenchimento de lacunas são chamados de métodos de integração. Veja que é diferente, ó. Aqui são métodos de integração e aqui são métodos de interpretação, que já é outra coisa, tá? Métodos de integração são esses que servem para o preenchimento de lacunas, analogia, costumes, princípios gerais do direito. E com relação às antinomias, o que são antinomias? São os conflitos entre as normas jurídicas, tá? Posso ter o mesmo fato sendo regulado por duas normas diferentes, cada uma dizendo, cada uma prevendo uma consequência jurídica distinta. Então aí eu vou ter um conflito entre normas jurídicas ou uma antinomia. Nós vimos que existem 3 critérios para a solução de antinomias. Critério cronológico, critério da especialidade e o critério hierárquico. Como é o critério cronológico? Quem se lembra aí? Se eu tenho conflito entre duas normas, uma posterior e uma anterior, como é que eu vou solucionar esse conflito? Qual é a norma que eu vou aplicar? A posterior, tá? Lembre-se, lei posterior revoga a lei anterior. Então, se eu tenho duas normas jurídicas regulando o mesmo fato de forma diferente, mas uma é anterior e a outra é posterior, qual é que vai prevalecer aí? A posterior, tá? Pelo critério cronológico. E aí eu soluciono o conflito. Mas no caso da anterior, sendo a escala hierárquica maior, então. Aí já é metacritério. Lembra? A gente está no conflito, nos critérios. A gente vai ver daqui a pouco os metacritérios, que é quando a gente tem dois critérios em jogo. Daqui a pouco
Qual é que eu vou aplicar aí? Da Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque aí o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especial, tá? Então, o Código Civil ele traz normas gerais. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz normas especiais. Por que especiais? Porque se aplicam especificamente nos casos relacionados às crianças e aos adolescentes. Então, se eu tenho um conflito entre uma norma de caráter geral e uma norma de caráter especial, eu vou aplicar a norma de caráter especial. Tá? Outro exemplo, se o conflito é entre uma norma contida no Código Penal e uma norma contida no Estatuto do Desarmamento, por exemplo, como é que eu soluciono pelo critério da especialidade? Qual é a prevalência aí? No Estatuto do Desarmamento. Tá? Lei especial